Bom dia, ouvinte da Rádio Cidade, bom dia, ouvinte do programa Manhã Cidade, bom dia, Renata, bom dia, Mário. Mais uma coluna Contraponto. E no dia de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a taxa do príncipe. O que vem a ser isso? Esse tema ele ganhou muito enfoque nas últimas semanas, nos últimos dias, em virtude da tragédia que aconteceu no município de Petrópolis, lá no Rio de Janeiro. A gente sabe que aconteceu uma tragédia, as chuvas, deslizamentos, muitas pessoas morreram, mais de 100 pessoas faleceram, infelizmente, e a gente teve uma discussão sobre uma possibilidade de utilizar uma verba que ela ficou conhecida como taxa do príncipe, pelo menos no noticiário brasileiro, ela acabou sendo conhecida como taxa do príncipe, e que ela era destinada à família real brasileira. Existe uma família real brasileira e essa verba ela era destinada a essa família. E daí alguns deputados, inclusive alguns políticos, começaram a debater se não seria o caso de revogar ou alterar essa legislação e pegar essa verba no futuro para utilizar por uma outra finalidade, eventualmente para uma finalidade de prevenção a acidentes. Então vamos discutir um pouquinho esse tema e entender o que é essa ideia de taxa do príncipe. Para começo de conversa, isso não é taxa, tá? Isso não é taxa. Taxa é um tributo. Ele é um tributo e, como todo tributo é uma prestação pecuniária compulsória prevista em lei que não constitua sanção por ato ilícito e cobrada mediante atividade plenamente vinculada. Essa é a definição do Código Tributário Nacional. Ou seja, a prestação pecuniária paga em dinheiro, prevista em lei. Eu preciso de uma previsão legal. É também preciso, pessoal, que ela respeite, que não seja uma cobrança em virtude de um descumprimento de uma determinada norma, e também ele vai ser cobrado mediante atividade plenamente vinculada, que é um ato ligado à ideia de lançamento. Então, taxa é um tributo. Tá? E essa ideia de taxa do príncipe, entre aspas, nada mais é do que o chamado foro anual de um instituto que não existe mais no ordenamento civil brasileiro, que é um instituto chamado de enfiteuse. Na verdade, ele não existe como possibilidade de criação. Então, a gente não pode criar novas enfiteuses. Isso acabou, deixou de existir quando o Código Civil brasileiro atual ele entrou em vigor. O Código Civil brasileiro é de 2001, entrou em vigor, se tornou obrigatório em 2002, e desde 2002 você não pode instituir novas enfiteuses. Enfiteuse é um direito real, ele é o mais próximo do que a gente tem da ideia de propriedade, porque a gente tem o direito de usar, fluir e dispor da enfiteuse. Você pode vender aquele determinado bem, aquele determinado imóvel, e só que, na verdade, a titularidade, ou seja, a propriedade mesmo, é de uma outra pessoa. Né? O titular da propriedade é diferente do titular da enfiteuse. Então, as pessoas que criaram essa ideia da enfiteuse naquele momento, elas têm direito a receber o chamado foro anual, e essa é a famosa taxa do príncipe que eles acabam falando, e tem direito a receber o chamado laudêmio, né, que na verdade quando você tem uma transferência dessa enfiteuse de uma pessoa para outra pessoa, você paga um percentual para o verdadeiro proprietário daquele determinado bem. Se a gente for pensar sobre isso, que a gente está falando lá do município de Petrópolis, que está longe da região de Caruaru, saibam vocês que em Caruaru, uma área muito grande de Caruaru, as pessoas também têm essa mesma cobrança. A gente também tem a situação dessa chamada enfiteuse. Então, não existe taxa do príncipe. Você existe a cobrança do foro anual e a cobrança do laudêmio, a transferência de enfiteuse, e todo ano você tem que pagar um percentual também para o verdadeiro proprietário. Né? Então, como foi situado essa ideia lá em Petrópolis, isso não foi muito verdadeiro. Né? A gente tem vários municípios com isso, tem em Recife, tem em Caruaru, né, uma área muito grande em Caruaru, ela é formada em enfiteuse, tem em Petrópolis, que nesse caso de Petrópolis é destinado à família real brasileira, mas você também tem o município de Barueri, com a criação de empreendimentos imobiliários muito famosos, chamados Alphavilles. Em Barueri, os originais, eles também foram criados nesse formato de enfiteuse. Então é um instituto que eu não posso criar novo,
mas os que foram criados na vigência do Código Civil anterior, eles permanecem. Então é muito difícil que se derrube ou que se altere isso, porque quase não, mas uma boa parte, centenas ou milhares de municípios brasileiros acabam tendo também algumas áreas que têm essa mesma destinação. Tá certo, pessoal? Um forte abraço para todos vocês e até a próxima semana na coluna Contraponto. Tchau, tchau.